alguém hoje pela primeira vez? Pessoas conhecidas. Bom, então, sejam muito bem-vindos e vamos dar então início com a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva e que se intitula Em Nossa Marcha. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? E comenta Emmanuel: cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo Mestre ao cego de Jericó é bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. Lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural pensamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos aproveitamos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Respirar fundo e expirar. Uma vez mais. Convido-vos a fazer a terceira vez. E em cada expiração, deixemos que aqueles problemas que nos afetam o dia a dia, aqueles pensamentos que atravessam a nossa mente, desapareçam por momentos, para que nos possamos focar agora, aqui, neste nosso estudo, nesta possibilidade de termos conhecimento que nos permite transformarmos-nos e sermos um pouquinho melhores dia a dia. Vamos erguer então o nosso pensamento aos planos altos da vida, colocando nas nossas telas mentais a imagem do nosso querido Mestre, olhando para o seu sorriso,
consolador, sentindo as vibrações do bem envolver-nos. Vamos então pedir ao nosso querido Mestre que nos auxilie a todos os momentos da nossa vida, que nos ampare neste nosso caminho terreno e para que possamos sempre, com o seu auxílio e através do seu modelo, ultrapassar as vicissitudes, quiçá as nossas provas, para que possamos percorrer o caminho que nos levará à felicidade eterna. Confiamos em Ti, Senhor, nosso Mestre, nosso modelo, nosso amigo de todas as horas. E uma vez mais, te pedimos que fiques conosco, hoje e todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada. Podemos estar a cumprimentar, muito bom dia. Hoje vamos dar início ao estudo de um livro, como sabem, da codificação. E o livro que vamos começar a estudar hoje é o Livro dos Médicos. Trouxemos aqui estas duas frases de Allan Kardec, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo e que nos parecem frases fortes e que, pela sua qualidade, realmente conseguem dizer-nos o que é a doutrina espírita. Portanto, a fé conjuga-se com humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que não passa de um simples instrumento da vontade divina e que nada pode sem Deus. Isto é, de facto, a fé e a confiança que temos num Deus bom, misericordioso, que nos auxilia e que sabe aquilo que nos convém. Tal como muitas vezes os pais sabem melhor do que os filhos aquilo que lhes convém. E depois esta frase: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Portanto, é uma fé raciocinada, não é uma fé dogmática, não. É uma fé que se explica, que se compreende, que se entende e universal. Portanto, é transversal, digamos assim, a todas as religiões e a todas as épocas da humanidade. Pronto. E depois desta introdução, vamos, como já dissemos, começar de novo a estudar o Livro dos Médiuns e começamos neste capítulo 28, que foi onde ficamos. E este capítulo diz respeito às perguntas que se podem fazer aos espíritos. Pusemos aqui esta agenda, que é assim um bocado exigente, não sei se vamos conseguir completar isto, mas pronto. Vamos estudar estes itens. No item 290 vamos saber, não é, o que é que podemos perguntar aos espíritos sobre as existências passadas e as futuras. No 291 vamos falar sobre as perguntas que fazemos relativamente aos interesses morais
e materiais. Depois também vamos querer saber o que é que eles nos respondem relativamente à sua própria sorte. Depois vamos perguntar sobre a saúde e, por fim, se conseguimos chegar lá, sobre as invenções e as descobertas. Portanto, esta é a nossa agenda. Vamos ver se conseguimos completá-la. Esta é o primeiro item que vamos falar hoje, sobre as existências passadas e as vindouras. E estamos a referir às nossas próprias existências. Portanto, não se esqueçam que estamos a tratar do livro dos médiuns e, portanto, aqui o foco, digamos assim, é o comportamento dos médiuns, é a comunicação que se estabelece entre o médium e o espírito. Mas isto, no fundo, é válido para todos nós. Não é? Isto não é só para médiums, é para todos. E então a pergunta é, onde é que eu meti a minha coisa? Bom, podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Quem não quer saber? Mas querem saber porquê? Porquê é que querem saber? Qual é o vosso motivo? É por curiosidade? Então vamos lá ver quais são as circunstâncias em que os espíritos nos respondem. Eu vou, se me não só um minuto, vou explicar coisas. É que os espíritos nos podem dar a conhecer as nossas existências passadas, conforme o objetivo. Portanto, aqui o que está em causa é o que é que nós pretendemos com isso. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre de forma espontânea, de modo imprevisto. Deus nunca permite para satisfação de vã curiosidade. Portanto, curiosidade, não. Isso não interessa. E agora, reparem bem aqui. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras. Significa que nós podemos estar a perguntar a espíritos que sejam os chamados espíritos zombateiros, que nos dão sempre as respostas, mas que essas respostas não são verdadeiras. E por isso é que Allan Kardec, ao longo de todo o livro, nos diz para nós termos sempre muita atenção, para passarmos tudo pelo crivo da razão. Porque, de facto, podemos cair em vários engodos. E ao longo de todas estas perguntas e estas respostas que nós vamos ver hoje, Allan Kardec tem sempre a preocupação de pôr isso em evidência. Isso é um primeiro reparo. E o segundo é que elas são feitas de forma espontânea. Às vezes nem é preciso nós perguntarmos nada. Ou seja, nós evocamos, os médiuns, evocam os espíritos e eles próprios, se o médium tiver mérito para isso, respondem espontaneamente. Qualquer dúvida, digam se faz favor. Porque é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer revelações de existências passadas? É exatamente isso que acabamos de dizer. São espíritos brincalhões que se divertem à nossa custa. Portanto, eles dizem o que lhes vem à cabeça. Não é? E, em geral, deveis considerar falsas ou suspeitas todas as revelações de existências passadas que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Esta estrela foi posta, que é para vos chamar a atenção de que, de facto, todas as comunicações com os espíritos têm esse fim. Serem úteis não só para nós, como sobretudo para a humanidade, não é? Têm sempre um fim útil para nos ensinar, para nos revelar qualquer coisa que possa despertar em nós ou a vontade de nos melhorarmos ou então dar-nos conselhos para que
que nós possamos manter o caminho da evolução que escolhemos. Portanto, não se esqueçam que o fim tem que ser útil. Porque é que há alguns espíritos, isso é a continuação, há os espíritos zombeteiros, apraz lisonjear o amor próprio, por meio de pretendidas origens. Ora, o que é que isto quer dizer? Aqueles espíritos brincalhões podem dar respostas sobre existências passadas e então as respostas que nos dão são sempre de que quem pergunta foi uma figura importante. Não pode ser uma figura desconhecida, um vulgar cidadão. Não. Eles, como sabem que nós somos vaidosos e orgulhosos, dizem sempre que nós tivemos um passado e que fomos pessoas importantes, seja da igreja, seja político, seja o que for. Fomos sempre importantes, nunca pessoas vulgares. E, isto é que é problema, há médios crentes que aceitam o que lhes é dito a esse respeito e que não entendem que o estado atual dos seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Portanto, reparem, é a lei do progresso, certo? Portanto, nós vamos sempre, cada um ao seu ritmo, mas nós vamos sempre evoluindo. É para isso que cá estamos, é para isso que encarnamos e que voltamos à Terra. E, portanto, o próprio médium, ao receber uma resposta dessas, tem que ter o seu autoconhecimento, saber de facto o que é. Porque não pode cair neste engodo, não é? E este engodo nada mais se deve senão ao orgulho e à vaidade. E, portanto, tem que voltar, como eu já disse, a passar todas estas comunicações, estas mensagens que recebe pelo tal crivo da razão, não é? E ao conhecer-se a si próprio, por outro lado, sabe exatamente que tipo de espírito é que é, não é? Nós, se fizermos a nossa autorreflexão, sabemos muito bem que ainda não pertencemos a nenhuma escala assim muito elevada, lamento dizer-vos, também estou incluída nisso, mas não pertencemos a uma escala muito elevada dos espíritos, não é? Ainda estamos assim um bocadinho cá para baixo, por mais que nos custe, temos que aceitar isso, porque é verdade, não é? Porque ainda vivemos num mundo em que o que domina são, sobretudo, as nossas paixões materiais, o materialismo, o apego que nós temos ainda a coisas, a teres, às aparências. E isso ainda são características de espíritos pouco desenvolvidos. Portanto, esta vaidade... Onde é que eu vi? Pronto, há médios, não é? Essa vaidade não só serve aos homens, não é? Que ficam todos satisfeitos porque realmente foram no passado figuras importantes, como é causa de divertimento para os tais espíritos brincalhões, não é? Que se devem divertir imenso a dizer e a pensar, olha, enganei mais um. Vamos continuar. Seria mais lógico, diz, isto são os espíritos, continuam a responder, seria mais lógico e de acordo com a tal marcha progressiva dos seres, como já dissemos, que tais pessoas houvessem subido em vez de ter descido. Então, se eram personagens tão importantes, não é? Deveriam ainda ter subido pelo menos mais um degrau na evolução espiritual. E os espíritos alertam, para que se possa dar crédito a tal espécie de revelações, seria necessário que fossem feitas de forma espontânea, já vimos, e por diversos médios estranhos uns aos outros. Então, assim, haveria razão evidente para a comunicar. Isto foi sempre o que pautou digamos assim, a doutrina, a codificação da doutrina, não é?
Allan Kardec teve sempre, como já sabem, já ouviram de certeza, a preocupação de juntar várias mensagens de diferentes pontos, até diferentes pontos do mundo, e que quisessem dizer exatamente o mesmo tipo de mensagem. Os médios não se conheciam, vinham de pontos diferentes, mas respondiam a mesma coisa. Portanto, isso sim, validava, digamos assim, as respostas. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do género de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos em que nós predominam, pergunta Allan Kardec. Não é? Então não podemos saber nada do que se passou nas nossas vidas anteriores? Olhem a resposta. Não. Isso pode ser revelado porque podeis tirar partido dessas revelações para melhorares. Olhem o tal fim útil. Portanto, isso só será revelado se for para vocês um fator que, digamos, vos vai dar razões, motivos para que vós sejais mais... tiveis uma espécie de... Como é que é de dizer para vos explicar isto melhor? É uma maneira de nós pensarmos naquilo que fizemos e querermos nos corrigir. Certo? Olha, afinal, nós na vida anterior fizemos isto, aquilo e aquilo outro. E hoje, nesta vida presente, com todas as vicissitudes que estamos a passar, com os problemas que temos tido, provavelmente já estamos a... São provas que nos dão, ou que fomos nós mesmos que pedimos, para ultrapassar as faltas que cometemos em vidas anteriores. Certo? Por isso é que os Espíritos dizem: aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Certo? Como sabem, somos nós próprios que, muitas vezes, para não dizer quase sempre, somos os próprios responsáveis pelos problemas e pelas vicissitudes que passamos ao longo da existência terrestre atual. Então agora passamos para outra, já falamos do passado e agora vamos falar do futuro. Pode-nos ser revelado alguma coisa sobre as nossas existências futuras? Isso é que era bom, não era? O que é que os Espíritos dizem? Não, não podem. Tudo o que a tal respeito vos disserem alguns Espíritos não passará de graceiros. Portanto, atenção às respostas que vos são dadas. A vossa existência futura tem toda a lógica. Ora, leiam. A vossa existência futura não pode ser de antemão determinada. Isto não há destinos, não se está aqui a falar de destinos. Está-se aqui a falar de que a nossa existência futura depende da forma como vivemos hoje na Terra e que tipo de resoluções tomamos. Não é? Porque nós estamos sempre a ter a capacidade de optar ou por este caminho ou por aquele. Portanto, temos o livre-arbítrio e, portanto, somos nós próprios que, ao escolhermos o nosso caminho, depois temos que ficar com as consequências daquilo que escolhemos. Certo? Por isso é que a nossa existência futura não há destino. Somos nós que construímos o nosso futuro da maneira como procedemos hoje. Certo? É uma grande lição, não é? Continuamos. E vedes que conselho nos dão os Espíritos. Quanto menos tiverdes que espiar, tanto mais ditosa será a vossa existência. Portanto, não querem ter uma existência futura má, então não cometam faltas. Sigam sempre pelo bom caminho.
escolham sempre o bom caminho. Atenção, nem sempre, ou quase nunca, é o mais fácil. Porque nos é pedido sempre, e veremos isso mais à frente, mas nós já sabemos, daquilo que conhecemos da doutrina espírita, que é necessário esforço, não é? As coisas não são feitas, nem os espíritos estão aqui para nos facilitar a vida. E estamos a falar, por exemplo, nos nossos espíritos benfeitores, nos nossos espíritos guia, e eles auxiliam, mas não tomam as resoluções por nós. É necessário que seja o próprio a esforçar-se. E isto porquê? Porque quando é o próprio a esforçar-se, é mais genuíno e fica mais interiorizado dentro de nós. Não é? Somos nós que resolvemos ir por aquele caminho, que assumimos as consequências e, portanto, de certeza que para a próxima vez, quando tivermos uma circunstância da vida que se assemelha a uma anterior e com a qual nós já sofremos porque tomamos uma má decisão, de certeza que não vamos cair outra vez no mesmo. Certo? Há aqui uma exceção. Bem, mas ainda estávamos aqui no primeiro. Portanto, quanto menos tivermos que espiar, mais ditosa será a nossa existência. Estamos a falar do futuro. Saber onde e como transcorrerá essa existência é impossível. Pronto. Exceto, há uma exceção, no caso especial dos espíritos que estão na Terra para desempenhar uma missão importante. Então aí nesse caso o caminho já está traçado. Mas isso é para espíritos já com grande desenvolvimento que vêm aqui à Terra exatamente para auxiliar a humanidade a fazer uma evolução, digamos que mais rápida. Continuamos com as existências futuras. Pode-nos ser revelada alguma coisa sobre as nossas existências futuras? Não. Tudo. Já vimos este? Já vimos, já, tem razão. Fui eu que carreguei mal. Portanto, também já vimos estes. Um caso tal especial. E agora, para explicar um pouquinho melhor o que é isto das existências futuras e das existências passadas, fomos ali ao livro do Evangelho segundo o Espiritismo e no capítulo 5 temos aqui no item 13 uma questão que também é transversal às obras de Kardec, porque também aparece este mesmo tema explicado no livro dos Espíritos, e significa que o homem não pode nem deve saber tudo. Isto é o que Allan Kardec conclui de todas as mensagens que recebeu. E então o que é que ele também nos diz que é fundamental? Se Deus entendeu que as vidas passadas seriam esquecidas, é porque há vantagem nisso. A lembrança das vidas passadas teria graves inconvenientes, podendo, em certos casos, humilhar ou até exaltar-nos o orgulho e assim perturbar o nosso livre-arbítrio. Portanto, ou nós realmente tínhamos razões para nos humilharmos ou para sermos orgulhosos. Tanto numa situação como noutra, isso iria prejudicar muito as nossas relações sociais e inclusivamente familiares. Como sabem, nós muitas vezes, nós vimos muitas vezes de novo à existência terrestre para, digamos assim, que melhorar as nossas relações com indivíduos que tivemos, com quem tivemos em vidas passadas relações conflituosas, perturbadoras. E muitas vezes esses indivíduos até ou são nossos filhos ou são nossos pais, portanto têm uma relação muito próxima connosco. E se nós não tivéssemos esquecido o passado, imaginem como iria ser conflituosa essa relação, não é? Com esse outro ser,
E muito provavelmente o que é que aconteceria? Não íamos reparar falta nenhuma, não é? Até podia agravar, como é lógico. O esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea, voltando à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Pronto, portanto, mais uma vez, temos aqui uma explicação que parece lógica e que é, de facto, a nosso favor. Então, sendo assim, para que é que nós temos tanto interesse em ir perguntar aos médios o que é que se passou nas vidas passadas? Entendem? Terá isso algum interesse? É a vossa reflexão. Não, quando acontecem coisas de mal na vida, nós fazemos esse juízo. O que é que eu fiz realmente de mal para me estar a acontecer isto? Já falamos sobre isso, não é? É a nossa reflexão sobre aquilo que nós fizemos para trás e que está na origem dos problemas que hoje temos, certo? Eu quando disse há pouco que se vivemos o presente, podemos, de uma certa forma, ter a sensibilidade do que é que se passou no passado. Podemos fazer E o contrário, como é disse. E vivemos o presente para garantirmos um futuro. Garantirmos. Temos hipótese de uma vida futura melhor. Então está tudo mais ou menos ligado. Mas é útil. Sim, claro que é. Essa informação é útil. É muito útil. Não é? Porquê? Porque nós vamos tentar melhorar, nós vamos tentar não cair nas mesmas tentações, não é? Passa o pleonasmo, e, portanto, ter outras atitudes perante as situações que se nos deparam na vida, não é? Portanto, isso é uma forma de aprendizagem. Muito bem. Vamos então prosseguir. Passamos para outro item e este fala-nos sobre os interesses morais e materiais. Podem pedir-se conselhos aos espíritos? Olhem a resposta. Certamente. Os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que o invocam com confiança, principalmente no que concerne à alma. Porém, repelem os hipócritas, aqueles que simulam pedir a luz e se comprazem das trevas. Eu pus aqui isto porque acho que quando se fala aqui de alma, quer-se dizer relativamente ao desenvolvimento moral de cada um, não é? Os espíritos falam muitas vezes por metáforas e, portanto, temos que as interpretar. Portanto, os espíritos estão sempre lá para nos auxiliar, desde que peçamos o seu auxílio com confiança, com coração, com sinceridade. Não é? Eles nunca se recusam porque conhecem-nos bem e sabem quando é que nós estamos, de facto, empenhados na nossa melhoria moral. Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? Algumas vezes, conforme o motivo. Então vamos lá ver. Os que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares. Porque é lógico. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Portanto, é alguém que nos conhece ainda melhor. Por estarem mais ligados à pessoa que os pede, interessam-se pelo que lhes diz respeito. Certo? Portanto, é alguém que nos conhece, nós também conhecemos. Lá está a tal lei das afinidades, não é? Portanto, temos maior afinidade com estes espíritos, por isso é que eles são os nossos espíritos familiares ou os nossos espíritos benfeitores, não é? Porque dentro dos nossos espíritos benfeitores temos espíritos familiares, não esquecendo nunca que, do ponto de vista espiritual, a família é muito mais alargada do que a nossa família terrena, não é? Porque nem todos encarnam, digamos assim, ao mesmo tempo,
Certo? Mas agora vejam esta última frase que deixei para o fim propositadamente. Mas é tão frequente os cansados com perguntas banais que os espíritos familiares se vão embora. Não é? Porque nós fazemos perguntas que, de facto, aos espíritos que já estão desapegados, digamos assim, das preocupações terrenas, não interessam nada e, portanto, eles vão-se embora. Cuidado com as perguntas que são feitas. Outra coisa muito interessante. Seria tão absurdo perguntar-vos sobre coisas íntimas a espíritos que vos são estranhos, como seria vos dirigirdes ao primeiro indivíduo que encontrasseis no vosso caminho. Jamais deveis esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Portanto, não devemos esquecer que perguntas banais, perguntas que de facto só têm um interesse muito relativo, não interessam nada aos espíritos superiores, porque já estão completamente desligados da matéria e eles vão embora ou nem aparecem. Outra coisa que também gostaria de chamar aqui a atenção, porque isso é vulgar acontecer, é que quando nós entramos na doutrina espírita e começamos pela primeira vez a ter contacto com o mundo dos espíritos, ficamos com a noção, ou trazemos, melhor dizendo, trazemos a noção, um preconceito, uma ideia pré-concebida, de que portanto, os espíritos sabem tudo. É falso. Não é? Há espíritos que de facto sabem bastante, porque são estão mais orientados, estão mais orientados no seu desenvolvimento moral e intelectual, assim como há outros que sabem até menos do que nós. Não é? Lá pelo facto de serem espíritos, não significa que tenham todo o conhecimento. Isto é muito frequente acontecer, estas ideias, não é? E é preciso, de facto, tirar estes preconceitos. Porquê? Porque a vida espiritual nada mais é do que a continuação da vida que nós temos aqui na Terra, certo? Só que, pronto, com outras características em termos de matéria, como já vimos isto aqui, não é? A nossa matéria na Terra é mais grosseira, na vida espiritual vai sendo cada vez mais subtil, mas essa subtileza da matéria também está de acordo com o desenvolvimento de cada espírito. Tudo isto está ligado. A pergunta é a mesma e a resposta. É preciso, igualmente, que leveis em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, conforme as simpatias pela pessoa a quem se liga. Portanto, cá temos outra vez as afinidades, não é? Bons espíritos ligam-se com bons espíritos, porque têm vibrações mais elevadas. Maus espíritos com vibrações inferiores ligam-se a pessoas e a seres espirituais com o mesmo tipo de vibração. E os espíritos dão sempre exemplos para que isto fique mais consolidado. O espírito familiar de um homem malévolo é um homem mau, cujos conselhos podem ser até perniciosos. Mas aqui entra outra vez a bondade divina. Se o próprio homem se melhora, o tal que era malévolo, afasta-se o mau espírito e cede o lugar a um espírito melhor. Fantástico, não é? Portanto, há sempre a oportunidade para nós melhorarmos, desde que façamos por isso. Desde que nos esforcemos para ser melhores. Desde que o nosso arrependimento seja sincero. Podem os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Podem. E às vezes até o fazem. Sempre de acordo com as circunstâncias, não é?
Mas ficai certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir a cupidez. A cupidez, a ambição, não é? Portanto, isso é logo um entrave a que os espíritos superiores não deem qualquer tipo de conselho. Já os maus espíritos fazem brilhar diante dos vossos olhos 1000 atrativos, a fim de os espicaçarem, para depois mistificarem, para depois vos enganarem. Não é? Portanto, sempre cuidado na análise das respostas que é dada. Que são dadas. Cabem a nossa estrelinha e então diz: ficai sabendo que se faz parte das vossas provas passar por tal ou tal vicissitude, os vossos espíritos protetores, os vossos espíritos guia, poderão ajudar-vos a suportá-la com mais resignação. Poderão mesmo suavizá-la. Portanto, isso eles podem fazer. Auxiliar, até suavizar. Mas não vão sofrer por nós. Ora, veja. Mas no próprio interesse do vosso futuro, não lhes é lícito isentar-vos dessa prova. Portanto, vocês têm que passar, porque faz parte essa prova do vosso desenvolvimento. Um bom pai não concede ao filho aquilo que este deseja. Perceberam bem? Portanto, eles guiam-nos, eles orientam-nos, podem nos intuir através para termos este ou aquele procedimento, mas não vão passar nada por nós, nem sequer nos tiram, digamos que, as pedras do caminho, não é? Não nos isentam das provas. Isto são notas de Kardec. Os nossos espíritos protetores podem indicar-nos o melhor caminho sem nos conduzirem pela mão, porque se assim o fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem recorrermos a ele, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. É óbvio que seria tudo muito mais fácil assim, não é? Tínhamos sempre ali alguém ao nosso dispor que nos respondia. Então, e agora o que é que eu faço? Não é? E à medida que íamos pensando assim, cada vez mais deixávamos que fossem os espíritos a guiar a nossa vida. Isso teria algum mérito? Desenvolvemos a nossa inteligência, as nossas capacidades, não é? Claro. Allan Kardec até diz que isso seria como que os nossos deveres da escola fossem feitos por outro colega. Não é? Só para dar uma comparação que nós entendêssemos. E, portanto, cá está. Para progredir, o homem precisa de adquirir experiência à sua própria custa. Nós temos que estar não só empenhados, como também desenvolver tudo à nossa custa. Pelo nosso esforço. Temos que estar empenhados e esforçar-nos. Nunca estamos sozinhos. E isso é muito consolador saber, não é? Não estamos sozinhos, mas somos nós que temos que prosseguir com a nossa vida. E Allan Kardec continua: os espíritos benfeitores aconselham-nos, mas deixam-nos entregues às nossas próprias forças. Nas circunstâncias vulgares da vida, e eles dão-nos conselhos através da inspiração, já dissemos isto, deixando-nos todo o mérito do bem que façamos, assim como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. É aquilo que nós muitas vezes dizemos quando temos um problema e respondemos assim: vou dormir sobre isto. Não é? Vou dormir sobre isto e amanhã vou tomar uma decisão. Durante o sono, como sabem, a alma desprende-se. Não é? Aliás, é uma das poucas situações em que temos, digamos que, uma possibilidade de irmos à vida espiritual e de voltarmos. Não é? E então, nessas fases de desprendimento da alma, podemos nos encontrar com os nossos espíritos familiares, com os nossos espíritos benfeitores, que nos aconselham.
não é? Lá está a tal intuição, que nos aconselham, dizer, nós orientam-nos. E nós depois, no dia seguinte de manhã, já sei o que é que vou fazer. Tomei a resolução disto, aquilo, daquilo. Certo? Se calhar já vos aconteceu. Também é muito bom dormir descansado, não é? Dormir com a consciência tranquila. É sim, mas nós não podemos evitar os problemas. Não, mas se tivermos a noção de que estamos a fazer o nosso melhor, não sempre perfeito. Dormir sobre um problema pode ser um problema. Portanto, Mas, é Ricardo, preferível tentar resolver, não é, do que estar a dormir sobre o problema. Certo, tem razão no que está a dizer, mas o que eu estou a dizer, é aquilo que acontece, não quer dizer que seja sempre, até porque há problemas que não são os espíritos que resolvem, não é? Somos nós, não tem nada a ver com a parte espiritual. Mas sempre que os espíritos acham que nos podem auxiliar e que nós pedimos esse auxílio, é muitas vezes durante o sono que isso acontece. Não é? E isso não significa que acordemos com a sensação que não dormimos e que passamos uma noite terrível. Não. Até acordamos descansados porque resolvemos o problema. Entende? Há de tudo. Isto não são situações. Tempo, as coisas também se... Isto não são situações, eu estou a explicar situações que podem acontecer. Não quer dizer que isto seja sempre assim. Sim, claro. Até porque nós podemos nem ter mérito para que isso aconteça. Não é? Podemos ainda estar de tal maneira, por exemplo, estar ainda imbuídos de alguma maldade, de algum egoísmo, de outras qualidades ou de outros defeitos, que não nos permitam ter este acesso direto aos espíritos, por falta de merecimento nosso. Entende? Seria abusar da condescendência dos espíritos familiares, está a ver? Interrogá-los a cada instante sobre coisas mais vulgares, como fazem certos médiuns. Alguns há que tomam o lápis e pedem conselho para o ato mais simples. Não é? Fantástico. Isto é para onde? Este proceder denota pequenez das ideias e presunção de supor que, seja quem for, tem sempre um espírito servidor às suas ordens, sem outra coisa para fazer, senão cuidar dele e dos seus mínimos interesses. É óbvio que isto não acontece, certo? E de facto, o médium que assim procede significa que, de facto, não é um médium ainda com grande desenvolvimento. Por isso é que há vários tipos de médiums e por isso é que também as comunicações são diferentes. Além disso, continua ele, Kardec, quem assim procede aniquila o seu próprio juízo e se reduz a um papel passivo. Portanto, não é o próprio que decide da sua vida e que faz as suas opções. Não. É outro. E isso não tem utilidade nenhuma para a sua evolução. Será probabilidade de interrogarmos os espíritos sobre coisas fúteis, mas também se há puerilidade da nossa parte, também há puerilidade dos espíritos que se sujeitam a essas respostas. Os tais negócios caseiros. Daquela altura, de Allan Kardec, havia muitos problemas, como devem imaginar, portanto a sociedade estava, de facto, organizada de outra forma e havia muitos problemas sobre heranças, herdeiros. Estas questões hoje não se colocam. A nossa sociedade está estruturada de outra forma, temos advogados, temos pessoas especializadas em resolver estes problemas. Por isso, eu só pus aqui algumas das questões porque achei que poderiam ter interesse. Então,
se uma pessoa ao morrer deixar os seus negócios em desordem, poder-se-á pedir ao espírito que ajude a desembaraçá-los? Outra pergunta. Poder-se-á também interrogar o espírito sobre o quanto dos haveres que deixou, no caso de não se conhecer quanto é esse quanto, deixa que isso se faça no interesse da justiça? Portanto, isto são perguntas que hoje em dia é evidente que não se poriam. Mas reparem só nas respostas. Esqueceis que a morte é a libertação dos cuidados terrenos, não é? Julgais então que o espírito ditoso, com a liberdade que goza, olha, ele todo satisfeito porque se libertou daqueles negócios e daquelas complicações todas e agora está numa vida muito mais feliz e liberta. Venha de boa vontade culpar-se com coisas que já não interessam, apenas para satisfazer à cupidez dos seus herdeiros, que até talvez estejam rejubilados com a sua morte, na esperança de que ela fosse proveitosa. Quer dizer, então ele vinha cá resolver os problemas dos herdeiros, o que queriam era receber a herança e nem sequer se preocupavam com o ser humano que partiu. Para esses herdeiros, a justiça está na decepção que sofrem, não é? Portanto, eles eram tão ambiciosos, que chegam ao fim e, afinal, não recebem nada da herança e, portanto, bom, ficam decepcionados, mas é o começo das punições que Deus lhes reserva pela avidez dos bens da terra. Portanto, isto já é uma punição. Pronto. De facto, os embaraços das heranças podem fazer parte das... Acho que isto já não tem muito interesse para nós. Vamos continuar sobre a sorte dos espíritos. Então, podemos pedir esclarecimentos aos espíritos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Olhem a resposta. Sim, e eles os dão de boa vontade, quando é a simpatia ou o desejo de lhes ser útil que dita o pedido e não a simples curiosidade. Portanto, quando nós queremos saber se um determinado espírito está bem ou se está em sofrimento, mas com vontade de auxiliar, como por exemplo, orar por ele, não é? Orar para que aquele espírito desperte e que tenha um arrependimento, que esteja disposto a reparar as faltas cometidas. As revelações... Podem os espíritos descrever a natureza dos sofrimentos ou a felicidade que gozam? Resposta: sim. E porquê? Porque as revelações desta espécie são um grande ensinamento para vós. Iniciam-vos no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras, destruindo as falsas ideias que tenhais formado a tal respeito. Essas revelações reanimam a vossa fé e a confiança na bondade de Deus. Porque muitos de nós, educados com outro tipo de religião, não é? Muitas vezes fomos educados pensando e acreditando numa imagem de Deus muito humanizada e vingativa, não é? Vingativa que nos vai obrigar a sofrer até ao dia do juízo final, não é? E isso a doutrina espírita não encara Deus dessa maneira, não é? Deus é todo amor, misericórdia, e portanto está sempre a querer que a sua criação, as suas criaturas, aprendam através sim do seu esforço, mas que o consigam fazer, e portanto dá imensas oportunidades, certo? Os bons espíritos sentem-se felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus espíritos podem ser constrangidos a descrever os seus sofrimentos, a fim de que lhes surja o arrependimento.
reparem no cuidado das palavras com que os espíritos dizem. Eles não dizem que os maus espíritos são obrigados a dizerem o que se passou. Não, são constrangidos. Quer dizer, são levados a fazer isto, a mostrar e a falar sobre o seu sofrimento, para que apareça alguma luz de arrependimento e assim eles possam ter oportunidade de serem auxiliados. Portanto, nisso eles encontram uma espécie de alívio e é o desgraçado que se lamenta, reparem, é o desgraçado que se lamenta na esperança de obter compaixão. Portanto, estes espíritos inferiores já estão numa situação de arrependimento, já estão um bocado mais à frente dos outros que não têm consciência de que são maus. Não esqueçais que o fim essencial do Espiritismo é a vossa melhoria. E para o alcançardes é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida espiritual, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis. Eis, em suma, o fim atual da revelação. Portanto, este é o objetivo principal da comunicabilidade entre a vida espiritual e a vida terrestre. Certo? Para que, de facto, nós melhoremos, para que seja mais um instrumento de melhoria, para que nós possamos conhecer a vida na verdade, na sua realidade, porque realmente a vida espiritual é a que conta. A nossa vida terrena é apenas uma parcela muito, muito, muito pequena, porque todos nós somos espíritos eternos. Evocando uma pessoa desaparecida, poder-se-á saber dela se ainda existe? Sim, se a incerteza da sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para os que tenham interesse em saber. Porquê é que trouxe aqui isto? Porque os espíritos não são obrigados a responder a todas as perguntas e mesmo certas informações podem ser ocultadas se fizerem parte do aprendizado dos homens envolvidos nessa questão, não é? Portanto, eles querem saber se a pessoa está desaparecida ou não para receberem a herança, certo? E os espíritos põem-se completamente de fora na sua resposta. Se a pessoa estiver morta, poderá dar a conhecer as circunstâncias da sua morte? Olhem a resposta do espírito. Se o espírito ligar a isso alguma importância, falo-á. Se assim não for, pouco se incomodará com semelhante facto. Portanto, o que é que isto indica? Indica que se o espírito já estiver desligado das tais preocupações terrenas, pode não dar importância nenhuma ao facto que já está noutra vida e mostra assim que a visão espiritual da vida e da morte é muito diferente da visão humana. Portanto, quando o espírito está já na vida espiritual, tudo tem uma visão diferente. Para que possamos perceber um bocadinho melhor isto, eu fui à Gênese, ao capítulo 1, ao item 32, que fala sobre o caráter da revelação espírita. E pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita da vida espiritual são inerentes ao seu grau de perfeição. Ninguém tem dúvida disto, não? Cada um sofre as consequências diretas das suas faltas. Ou seja, é punido no que pecou. Não é no que pecou, porque esta palavra aqui está mal emprega. É no que errou, não é? No que fez mal. E essas consequências duram tanto tempo quanto a causa que os produziu. Portanto, não há falta nenhuma que seja cometida que depois não tenha que ser reparada.
fixem nisto. Por conseguinte, se o culpado persiste no mal, sofreria eternamente. Mas, dada a bondade divina, a misericórdia divina, o sofrimento acaba com o arrependimento e a reparação dessa falta cometida. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os seus sofrimentos. Entenderam? É simples, não é? Pronto. Acho que já chegamos às 11 horas. Já chega. Eu tinha mais coisas para dizer, mas fica para outra apresentação. Senão fica um bocadinho pesado, não é? Com esta mensagem de Allan Kardec, que eu gosto especialmente, o espiritismo e a ciência completam-se reciprocamente. A ciência sem o espiritismo não explica certos fenómenos, só pelas leis da matéria. O espiritismo sem a ciência falta o apoio e o controle. Pronto. Querem falar infinitamente gratos pela oportunidade que nos foi dada, que nos está a ser dada. Agradecemos ao Pai, Criador do Universo e de todas as criaturas, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Agradecemos também a Deus o facto de nos ter enviado à Terra um dos seus filhos para que nos pudesse servir de modelo, para que nos pudesse transmitir a mensagem divina. Jesus, nosso amigo de todas as horas, que nos ampara sempre. Agradecemos também aos nossos espíritos benfeitores que estão connosco, sempre prontos também a auxiliar-nos ao longo da nossa vida. Aproveitamos esta oportunidade para pedir a Deus pela humanidade, para que possa trazer harmonia e paz. Pedimos ao Governador da Terra, nosso querido amigo Jesus, para que com as suas bênçãos de paz e de harmonia envolva toda a Terra. E, sobretudo, que essas bênçãos desçam sobre os governantes que, nesta altura, decidem o futuro terreno da humanidade. Pedimos pela paz, pela fraternidade, e para que todos os homens sintam que são irmãos, porque todos somos filhos de Deus. De regresso aos nossos lares, querido Mestre, abençoa-nos e ampara. Leva-nos com segurança pelo caminho que decidimos seguir, pelo caminho da evolução espiritual, para alcançarmos a felicidade eterna
próximo do Criador. Muito obrigada, Senhor. Pedimos autorização para encerrar os trabalhos de hoje e fica connosco todos os dias das nossas vidas. Graças vos damos por tudo. Muito obrigada.